Capítulo 2181 Empurrão final, parte 1. Para piorar a situação, Akala agiu movido por uma inveja mesquinha e uma ambição cega. Naquela época, ele acreditava que os Rezas, assim como o reino Griffon, lhe deviam e que ele estava apenas pegando o que era seu por direito. Não foi culpa de Akala se os Rezas tentaram impedi-lo de se relacionar com Daphne e o forçaram a matá-los. Não foi culpa dele se o reino não reconheceu sua grandeza, forçando-o a sacrificar mercadores inocentes para construir sua reputação como a ruína dos mortos-vivos. Ou pelo menos era isso que ele sempre repetia para si mesmo. Depois de se relacionar com ele, Daphne alimentou seus delírios. A princípio para controlá-lo mais facilmente e depois ela aliviou sua consciência com seu amor. Ficar junto com ela lhe ensinou o que era o verdadeiro gênio e levantou o véu de seu ego egoísta. Ele agora era capaz de compreender a gravidade do que havia feito e sem ela, não havia nada que protegesse sua mente ainda frágil da verdade. Os pensamentos de Akala agora estavam livres de sua presença, permitindo-lhe distinguir o quanto de suas ações eram inteiramente culpa dele. A dor, a culpa e o arrependimento eram maiores do que ele conseguia suportar. Você pode, por favor, trazê-lo para o Império, mãe. Davi disse. Ele é um criminoso procurado no reino e não podemos mantê-lo aqui. Mesmo que Akala permaneça em um de seus biomas, certamente nos encontraram. Quero dar a ele algum espaço em todos os sentidos da palavra. Ela devolveu o nascer do sol para Baba Yaga, que o guardou em seu bolso. Claro. E quanto ao seu equipamento? A Mãe Vermelha perguntou. Ele pôde ficar com ele. Eu criei para ele e ele precisará dele caso precise se defender. O cavaleiro respondeu enquanto transportava o ranger em uma cama confortável. Estou orgulhosa de você, minha criança. Os olhos da donzela estavam velados de lágrimas. Você travou uma batalha para defender sua espécie e ajudar seu primo. Você reconheceu os limites de seu vínculo com Akala e o quebrou, mesmo que isso lhe custasse muito. Aconteça o que acontecer a seguir, estarei lá para ajudá-lo. Ela segurou o cristal contra o peito como se fosse um bebê pequeno, indiferente às muitas testemunhas. Os mortos-vivos das terras eclipsadas ainda estavam aterrorizados pela luta com Trude quando se encontraram na casa da lendária Mãe Vermelha. Eles se recusaram a dar um único passo ou dizer uma palavra, com medo de que arruinar aquele momento lhes custasse a vida. Mãe, notei algo estranho enquanto lutava com a Rainha Louca. Ela não era de forma alguma inferior a mim com meu cavalo. A única coisa que me deu vantagem foi meu vínculo com Akala. Davi disse. O que há de estranho nisso? Isso não faz sentido. Era eu quem tinha uma torre de mago. Eu deveria ser muito mais forte. O cavaleiro respondeu. Você realmente acha que pode me enfrentar se eu estiver fora da minha cabana? A donzela perguntou, levantando uma sobrancelha em descrença. Não, mas você é minha mãe. Você me deu vida e me conhece melhor do que ninguém. Correto. Errado. Baba Yaga balançou a cabeça. Criança, não vou compartilhar com você o segredo do núcleo branco, mas saiba disso. Quem consegue isso mal precisa da técnica de respiração. Seus corpos absorvem constantemente toda a energia mundial necessária para reabastecer seu núcleo de mana e curar até mesmo os ferimentos mais graves sem colocar qualquer pressão em sua vitalidade. Além disso, eles ganham vários poderes únicos que não podem ser replicados ou herdados por seus descendentes. Você está me dizendo isso, correto? Uma torre mágica é semelhante a um núcleo branco artificial que é criado em vez de alcançado e cujas habilidades são escolhidas por seu criador em vez de determinadas por sua natureza. Além disso, a força de uma torre é adicionada à de seu mestre. Depois de passar muitos anos com os guardiões, entendi o quão parecidos eles são com um desperto de núcleo branco e construí para mim uma torre para reduzir a lacuna de poder entre nós, a donzela disse. Mas, Minadion não era um núcleo branco, mas mesmo assim ela conseguiu construir sua torre. Davi objetou. É verdade, mas isso só torna a conquista dela muito mais incrível. Baba Yaga assentiu. Por que você acha que os magos são considerados invencíveis dentro de suas torres e todo desperto mataria sua mãe para conseguir uma?
Ter uma torre é como ter um núcleo branco e oferece a oportunidade de vislumbrar os segredos para alcançá-la. Por que você acha que Ripa conseguiu forjar relíquias além dos poderes de qualquer mago de núcleo violeta? Foi apenas graças à sua torre e aos encantamentos que ela escolheu para ela, tornando sua torre a ferramenta perfeita de forja. Como diabos Menadion morreu então? O cavaleiro perguntou. Esse é um segredo perdido para sempre no tempo, assim como a torre dela. A donzela mentiu descaradamente, esperando que Solos ficasse bem livre com ela. Região de Quelar, cidade de Belios, agora. Trude desceu ao quartel-general do exército ofegante como um fole. Ela deu tudo de si na luta com Davin e os núcleos de energia de seu equipamento precisavam de tempo para recarregar. Ela tentou tirar a tampa de uma poção de nutrientes, mas sua mão tremia demais e Ata teve que ajudá-la. Grande vitória, Majestade. Agora você pode sentar e deixar o resto conosco, Sekhmet disse. Você está brincando comigo. Esta foi uma vitória vazia, se é que houve uma. Trude engoliu uma poção após a outra. Se Davin tivesse me matado, ela teria revelado sua mão enquanto eu teria voltado para o Grifão Dourado. Lá eu teria recuperado rapidamente minhas forças graças ao geyser de mana, de modo que, quando o plano do cavaleiro se desenrolasse, eu estaria pronta para combatê-lo. Agora, em vez disso, estou presa em Belios com um corpo desgastado e meu equipamento está em condições ainda piores. Ela mostrou a Yata as muitas rachaduras no conjunto de Artan e como seus muitos cristais de mana agora tinham uma luz fraca. Os cristais elementares funcionavam de forma semelhante a um núcleo branco, absorvendo a energia mundial a uma velocidade surpreendente. Assim como seu mestre, não demoraria muito para voltarem com força total, mas apenas se tivessem tempo para descansar. Um acontecimento que até o optimista Sekhmet considerou improvável. As muralhas da cidade foram quase perfuradas pelos feitiços de Davin. Seus mortos-vivos invadiram a primeira linha de defesa, deixando-a em ruínas, e ela demorou a massacrar as bestas divinas que guardavam a cidade. Para sobreviver o tempo suficiente para a chegada de Trude, eles usaram o revigoramento tantas vezes que perderam uma boa parte de sua eficácia. Tudo isso enquanto o lado inimigo sofria perdas mínimas. Para manter o controle de Belios seria necessário um milagre, algo que apenas a Rainha Louca poderia realizar. Envie um sinal de socorro a todas as nossas tropas, incluindo aquelas que ainda estão estacionadas no Grifão Dourado. Trude disse enquanto usava fluxo real para reabastecer seu núcleo de mana e acelerar os reparos de seu equipamento. Capítulo 2182 Empurrão Final, Parte 2. Este ataque em grande escala nada mais é do que uma diversão. Não tenho ideia de qual seja o verdadeiro objetivo do reino, mas no momento em que eles fizerem o seu movimento, não podemos nos dar ao luxo de sermos pegos de surpresa. Para colocar tudo em risco desta forma, eles devem ter encontrado uma maneira de inclinar a escala da guerra a seu favor. Se tiverem sucesso, poderemos perder um ou mais ativos importantes, se não mesmo a própria guerra. Academia Grifão Dourado, ao mesmo tempo. O grupo de Lito já havia chegado ao segundo andar há algum tempo, mas estava tendo dificuldade para navegar até lá. Isso é demais para uma tripulação minimalite, resmungou quando foram forçados a esperar atrás de uma esquina pela enésima vez. O segundo andar abrigava apenas alguns alojamentos que pertenciam aos criminosos que foram promovidos da escória de Mogar a soldados leais através de várias formas de tortura e manipulação. O resto do andar foi organizado em enormes salas de aula, onde os recrutas agora dispostos aprendiam os fundamentos da magia e da estratégia militar. Devido ao seu papel como soldados da infantaria, seu treinamento se concentrava no trabalho em equipe, exercícios de combate e no melhor momento para usar sua técnica de respiração durante a batalha. Para a surpresa de Kala, os soldados foram escravizados, mas não se tornaram imortais pela Academia Perdida, enquanto seus equipamentos foram marcados para serem recuperados após sua morte. Os magos de segunda categoria eram dispensáveis, enquanto Trude não podia se dar ao luxo de perder artefatos que ela havia trabalhado duro para criar toda vez que sofria perdas humanas.
Os cristais de adamante e de mana eram difíceis de encontrar enquanto o reino estava cheio de prisões. O grupo passou facilmente pelos alojamentos, já que estavam todos vazios. O problema não estava sendo percebido enquanto se movimentava pelas aulas. Star fundiu várias salas para dar aos instrutores o espaço de que precisavam e até removeu as paredes. As aulas eram campos abertos que deixavam pouco espaço de manobra para Vladion. Mesmo com o lado cego, ele não podia arriscar que seu cheiro fosse capturado por uma das bestas imperiadoras treinando os despertos ou fosse esbarrado durante um exercício. Cada vez que encontravam uma sala de aula, o primogênito tinha que esperar por um exercício que afastasse os alunos da posição de seu grupo e que mantivesse o foco dos professores. Mesmo que seus poderes não fossem prejudicados pela luz do dia, graças à falta de janelas dentro do Grifão Dourado, ele não podia se dar ao luxo de usar sua habilidade de linhagem sem parar. Escapar da tensão de tantas criaturas poderosas exigia muita energia e eles ainda estavam no segundo andar. Vladion trouxe alimento com ele, mas usá-lo tão cedo significaria correr o risco de ficar sem fumaça quando chegassem aos andares mais altos ou durante a fase de retirada. Se isso acontecesse, descobrir como destruir com segurança a academia perdida não teria sentido, já que eles morreriam sem compartilhar a informação com ninguém. Eles precisavam se mover devagar e com cuidado, chegando perto o suficiente das escadas escondidas do terceiro andar para que o mapa os revelasse. Quando finalmente chegaram ao seu destino, eles puderam finalmente recuperar o fôlego. O terceiro andar estava reservado para o corpo esquecido e estava vazio. Os ex-alunos do Grifão Dourado lutaram por centenas de anos, então não precisaram de mais treinamento. Suas mentes foram destruídas por séculos de fome e loucura. Eles não ofereceram resistência à vontade de Trude e seguiram todos os seus comandos. Foi por isso que o terceiro andar consistia apenas em alojamentos, cantina e diversas áreas de relaxamento. Trude o organizou como um enorme centro de reabilitação, na esperança de desfazer os danos que o Grifão Dourado havia infligido a eles e dar-lhes uma vida normal quando a guerra terminasse. Infelizmente, até agora os seus esforços não deram frutos. O grupo de Lip passou em frente a vários bares, spas e jardins. Eles foram perfeitamente mantidos com todos os tipos de comodidades que alguém poderia desejar. Eles pararam em uma sala para descansar e se recuperar. Kala precisava tirar os olhos de Minadion e se livrar da dor de cabeça que o excesso de entradas do artefato lhe causava. Vladion poderia finalmente parar de usar lado cego e o preço que isso causou em sua mente. No entanto, Lith era quem estava em pior situação. Ele não usou nenhuma habilidade de linhagem e Solos ainda estava ao seu lado, usando apenas o sentido de mana para explorar o perigo. Apesar de tudo isso, permanecer em sua forma abominável por tanto tempo o levou à beira da insanidade. Quanto mais tempo ele mantinha essa forma, mais difícil se tornava evitar que a centelha do caos corrompesse a energia das trevas que compunha seu corpo. Para piorar a situação, a fome típica das abominações crescia a cada segundo e não conseguia ser saciada. Mesmo com a ajuda do vazio, comer só lhe trouxe descanso até terminar de sugar o elemento luz de alguma coisa. No momento em que terminasse, a fome voltaria tão forte quanto antes. Droga, agora entendo por que as abominações ficam loucas ou estão sempre mal-humoradas. Lita havia retornado à sua forma humana e estava comendo muita comida de sua dimensão de bolso. Ele manteve a fome após a mudança de forma, mas agora ela poderia ser saciada, reiniciando o apetite da abominação. Por favor, não fale comigo. Minha cabeça está explodindo. Entre os olhos e o envenenamento de mana causado pela ligação mental prolongada, Kala se sentiu melhor do que ele, mas não muito. Circule sua mana com magia de fusão e você se sentirá melhor logo. Vladion não precisava comer, mas precisava descansar um pouco. Mover-se durante o dia era irritante e Lith só poderia cobri-lo até que a fome fizesse o toque da abominação dominar o do vampiro. No resto do tempo, Vladion teve que se mover sozinho ou se tornar o lanche de Lith. Felizmente para ele, ele poderia se transformar em humano, já que não havia ninguém por perto.
Os esquecidos estavam todos ocupados com a guerra ou patrulhando a academia. O quarto e quinto andares também estavam vazios, permitindo-lhes fazer uma pequena pausa novamente. O quarto andar era onde os discípulos de Trude viviam e treinavam. Era idêntico àquele onde Lith estudou durante o quarto ano do Grifão Branco, tornando mais fácil de navegar. O espaço foi dividido igualmente entre alojamentos e instalações de treinamento onde a força principal do exército desperto de Trude poderia estudar todas as especializações e os legados que elas haviam roubado. Por que esse desvio? Você percebe que o tempo é essencial? Kala perguntou enquanto seguia Lita em direção ao laboratório de forja. Eles evitaram ligações mentais porque não havia ninguém por perto e para se pouparem de mais envenenamento por mana. Sim, mas esta é a melhor oportunidade que temos para memorizar as coordenadas dimensionais de qualquer lugar para onde possamos querer voltar assim que a missão principal estiver concluída. Uma vez se formos descobertos, nossa prioridade será escapar, enquanto agora nós podemos se mover livremente. Lith respondeu. De acordo com os mortos-vivos, Melne está no sexto andar junto com os laboratórios secretos. O que poderia ser tão valioso aqui para prolongar tanto sua fome? Vadion disse com uma zombaria. Continua no próximo vídeo.